Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nesta noite abençoada, para refletirmos à luz da Palavra de Deus, nos aquietarmos em Sua presença e deixarmos que Ele fale aos nossos corações. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez a alma esteja agitada, o coração sobrecarregado, as emoções confusas. Talvez os seus pensamentos estejam rodando sem parar, buscando uma resposta, um consolo, um alívio. Eu quero te dizer com todo carinho e fé, você está no lugar certo. Porque hoje, o tema que o Senhor colocou em nosso coração fala diretamente da nossa necessidade mais profunda. Minha alma tem sede da Tua palavra, Senhor. Vem me ajudar, pois só em Ti está minha força. Sede da palavra. Quantos de nós temos vivido dias assim? Dias em que parece que nada satisfaz. Dias em que nem o descanso físico renova. Dias em que tudo o que queremos é ouvir a voz de Deus, encontrar sentido, receber direção. A alma sente sede, irmãos. Não de coisas passageiras, não de distrações, mas sede da presença viva do Senhor. Sede de algo eterno, verdadeiro e profundo. O salmista sabia bem o que era isso. Ele escreveu: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É uma sede que não se engana com qualquer líquido. É uma fome que não se distrai com qualquer prato. É uma necessidade espiritual que clama por alimento verdadeiro, a palavra viva de Deus. E quando o coração reconhece isso, nasce o clamor: Senhor, vem me ajudar. Não é apenas um pedido de socorro qualquer. É o grito de quem reconhece a sua total dependência do Pai. Porque muitas vezes tentamos caminhar com as próprias forças. Tentamos resolver com a razão, com o esforço, com o controle. Mas chega uma hora em que percebemos que sem Deus não conseguimos continuar. E então, do fundo da alma, surge esse clamor sincero: Senhor, vem me ajudar. Irmão, irmã, não tenha vergonha de dizer isso para Deus. Não se sinta fraco por reconhecer que precisa dele. Na verdade, esse é o maior sinal de sabedoria e fé. Davi declarou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Davi, rei de Israel, reconheceu que a força dele vinha do Senhor, quem somos nós para pensarmos diferente? A verdadeira força não está nos nossos braços, no nosso conhecimento, nas nossas conexões. A verdadeira força está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer com convicção: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque ele entendeu que a força que vem de Deus se manifesta justamente quando reconhecemos nossa fraqueza. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha se sentido fraco nos últimos dias. Talvez tenha se sentido que está no limite. Talvez você esteja tentando ser forte por todos, pela família, pelo trabalho, pelos filhos, por você mesmo, e esteja exausto. Hoje, o Senhor te convida a descansar nele. Não é pecado estar cansado. Não é erro sentir fraqueza. Pecado é tentar viver longe da fonte. Erro é continuar andando sem beber da água viva. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Você entende o que isso significa? Significa que, mesmo nos dias de dor, de incerteza e de silêncio, há uma fonte que continua jorrando dentro de nós. Uma fonte que não seca, que não depende das circunstâncias, que brota do Espírito Santo que habita em nós. Mas para essa fonte continuar fluindo, precisamos da palavra. A alma tem sede da palavra, porque a palavra é o pão que alimenta.
A palavra é a água que limpa, o óleo que cura, a lâmpada que guia os nossos pés. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, estamos vivendo dias em que a fome e a sede da alma aumentam. Vivemos cercados de estímulos, de informações, cobranças. E, se não estivermos firmados na palavra, corremos o risco de andar sem direção, sem nutrição espiritual e sem forças para continuar. Por isso, o Espírito de Deus hoje nos convida a voltar para Ele, voltar para a palavra, voltar para o alimento sólido, para o alicerce eterno. Você se sente fraco? Busque a palavra. Você está perdido? Abra a Bíblia, ore, escute o que o Senhor tem a dizer, porque só em Deus está a nossa força. O profeta Isaías escreveu algo poderoso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa é para mim e para você. O Senhor renova forças, o Senhor fortalece o fraco, o Senhor nos sustenta quando nossas pernas não aguentam mais. Mas precisamos buscar essa força na fonte certa, não em distrações, não em redes sociais, não em conselhos humanos apenas, na palavra, na oração, na presença do Pai. Por isso, ao encerrarmos essa reflexão, eu quero te convidar a olhar para dentro. Pergunte à sua alma: de que você tem se alimentado? Você tem buscado a palavra com sede e fome ou tem vivido de migalhas espirituais? Você tem corrido para o Senhor quando sente que vai cair ou tem se distraído com soluções vazias? Hoje é a noite de recomeço. Hoje é a noite de sede verdadeira, de entrega sincera, de clamor profundo. A segunda parte desta oração será o momento de dobrarmos os joelhos diante de Deus, com tudo o que ouvimos agora no coração. Vamos dizer a Ele: Senhor, minha alma tem sede da Tua palavra. Vem me ajudar. Só em Ti está a minha força. E Ele ouvirá. Ele responderá, porque o nosso Deus é fiel. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, agora que ouvimos a palavra, que refletimos juntos sobre a fidelidade de Deus mesmo nas noites mais escuras, eu quero te convidar para algo ainda mais especial. Vamos orar juntos. Vamos abrir o nosso coração diante do Pai. Vamos nos entregar sem reservas, como crianças que correm para os braços de quem sabem que nunca vai abandonar. Se você puder, feche os olhos. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Mas mais do que isso, abra a alma, porque o Senhor está aqui. Ele te ouve, Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que nem você consegue explicar. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite santa, eu me coloco diante de Ti com todo o meu ser, com tudo o que sou, com tudo o que me falta, com tudo o que me pesa, e com tudo que em mim tem sede de Ti. A minha alma tem sede da Tua palavra, Senhor, uma sede que nada neste mundo pode saciar, nem promessas humanas, nem consolos passageiros, nem distrações que só escondem a dor por um tempo. Como diz o salmista no Salmo 42, verso 1 ao 2, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pai, eu me sinto assim, faminto da Tua presença, sedento da Tua voz, e é por isso que eu venho a Ti, sem reservas, sem máscaras, sem forças, mas com fé. Só em Ti está minha força. Não há outro lugar onde eu possa repousar meu cansaço e encontrar descanso verdadeiro. Como disse Teu Filho Jesus em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, aqui estou, cansado da luta,
sobrecarregado das batalhas diárias, mas certo de que em ti encontro refrigério. Tu és o Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que levanta os abatidos e fortalece os fracos. Como diz a tua palavra em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Senhor, derrama sobre mim essa força que vem do alto, não a força dos músculos, mas a força do Espírito. A força que me sustenta quando não tenho mais ânimo. A força que me faz continuar, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Eu preciso da tua palavra, Senhor. Preciso que ela me envolva, que ela me alimente, que ela me cure. Fala comigo esta noite, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja no fundo da alma, mesmo que seja só com teu toque. Como o profeta Samuel disse, eu repito: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu ouço, mesmo quando a dor grita. Eu ouço, mesmo quando o mundo faz barulho, porque a tua voz é como água para a terra seca. É como vida para quem está morrendo por dentro. É como direção para quem se sente perdido. Senhor, vem me ajudar. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu refúgio, minha torre forte, meu lugar seguro. Quantas vezes me senti sozinho, mas tu estavas lá. Quantas vezes chorei em silêncio, mas tu enxugaste minhas lágrimas. Quantas vezes me perdi de mim mesmo, e tu me encontraste. Como Davi declarou no Salmo 121, verso 1 ao 2, também eu declaro: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é dos homens, não é do acaso, não é da sorte, é do Senhor. É de ti que vem tudo o que eu preciso. E hoje, o que eu mais preciso é da tua presença. Não te peço riquezas, nem respostas imediatas. Peço apenas que estejas comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu posso atravessar qualquer noite. Posso suportar qualquer choro, porque sei que a tua mão me conduz até a alegria do amanhecer. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por me ouvir, por me sustentar, por não desistir de mim. Mesmo quando eu quis parar, o teu Espírito me impulsionou a continuar. Te agradeço pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, como diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Mesmo quando minha fé vacilou, o teu amor permaneceu firme. Mesmo quando meu coração estava em pedaços, o teu amor me juntou com ternura. Hoje, eu oro também por todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Talvez eles estejam cansados, talvez estejam em meio a lutas, talvez estejam enfrentando suas noites de lágrimas. Senhor, visita cada um deles, vai ao encontro das suas dores, toca onde só tu podes tocar, sustenta cada coração abatido, cada alma ferida, cada espírito em silêncio. Que eles sintam a tua presença agora, que uma paz inexplicável invada os seus lares, que a tua palavra seja viva dentro de cada um, que a sede da alma deles seja saciada em ti, pois como disse Jesus em João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Nunca teremos sede, Senhor, porque somos saciados por ti, restaurados por ti. E é por isso que nesta noite, de todo o meu coração, eu te digo, eu confio em ti, Senhor. Mesmo que eu ainda esteja chorando, eu confio. Mesmo que eu ainda esteja esperando, eu confio. Porque eu sei quem tu és. Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que transforma. Senhor, toma conta da minha noite. Cuida dos meus pensamentos, dos meus sonhos, das minhas inquietações. Guarda minha mente de tudo que não vem de ti. Me dá um descanso verdadeiro. Como diz o Salmo 4, versículo 8,
Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É nessa paz que eu descanso, nesse amor que eu adormeço, nessa esperança que eu vou seguir até o amanhecer. Porque mesmo que o choro dure esta noite, a alegria já está a caminho. E por isso, mesmo antes de ver, eu te agradeço, meu Deus. Amém e obrigado, Deus. Mais uma vez, chegamos juntos ao final de um dia. A noite nos envolve com seu silêncio, e nesse momento de recolhimento, o nosso coração se abre para ouvir e falar com Deus. Talvez você esteja aí, olhando para o teto, pensando nas lutas que enfrentou hoje, nas palavras que machucaram, nas preocupações que insistem em roubar a sua paz. Talvez esteja cansado de tanto lutar para manter viva a sua alegria. Mas hoje, eu quero compartilhar uma verdade poderosa com você. Deus já enviou seus anjos para nos proteger dos inimigos que tentam apagar a nossa alegria. Sim, meu irmão, minha irmã, Deus está atento. Ele vê, Ele ouve e Ele age. Nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Pai. Ele sabe de cada tentativa do inimigo de semear tristeza, medo, angústia, ressentimento e desesperança no nosso coração. E antes mesmo que a ameaça chegue até nós, Deus já enviou o livramento. Essa é a segurança que temos quando andamos com o Senhor. Não estamos sozinhos nesta caminhada. Não enfrentamos as batalhas da vida desprotegidos. Temos a presença do Espírito Santo. Temos a autoridade do nome de Jesus e temos também os anjos do Senhor, enviados para ministrar ao nosso favor. Deus envia anjos, hoje e sempre. A palavra é clara quando nos mostra que Deus envia seus anjos para guardar, proteger e livrar os seus filhos. Veja o que está escrito no Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa não é poética, é real. Os anjos são ministros de Deus, servos celestiais enviados para cumprir ordens específicas ao nosso favor. Eles não estão sujeitos ao tempo, não se cansam, não dormem. Eles estão prontos para agir em defesa dos que confiam no Senhor. Você pode não vê-los, mas eles estão lá. Pode não ouvi-los, mas estão trabalhando em silêncio, muitas vezes bloqueando ataques que você nem imagina. Enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você chora, os anjos do Senhor estão em batalha. Lembra de quando Pedro estava preso, em Atos capítulo 12? A igreja orava por ele, mas era um anjo que estava lá dentro da prisão, abrindo portas e quebrando correntes. Deus respondeu à oração com uma intervenção angelical. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e as cadeias caíram das suas mãos. Deus ainda age assim, ainda envia anjos para abrir portas, romper correntes e nos tirar de situações que parecem impossíveis. Alegria, um alvo constante do inimigo. Já reparou como a tristeza insiste em bater na porta, muitas vezes sem motivo aparente? Como às vezes estamos indo bem, e de repente surge uma palavra que nos desanima, um sentimento estranho, uma lembrança amarga que rouba nosso sorriso. Isso não é coincidência. A alegria é um dos alvos principais do inimigo, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Se ele conseguir apagar a nossa alegria, ele nos enfraquece. Um coração desanimado começa a se afastar da fé, da oração, da esperança. Por isso, o inimigo tenta apagar a nossa luz, nos sobrecarregando com problemas, distrações, comparações e dúvidas. Mas o nosso Deus, que é Pai de amor e Pai de luz, não nos deixa desprotegidos. Ele sabe que somos humanos, que os sentimentos nos afetam, que a alma sente o impacto das palavras e das atitudes. E por isso, Ele cuida. Ele intervém. Ele envia seus anjos para proteger o nosso interior,
não apenas o exterior. Anjos que acampam ao nosso redor. Veja que lindo que diz o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A expressão acampa-se nos mostra que não é uma visita rápida, é uma presença constante, como um guarda que monta guarda em volta da nossa vida. Não se trata apenas de uma proteção física, mas também espiritual, emocional e mental, porque os ataques do inimigo nem sempre vêm em forma de acidentes ou doenças. Muitas vezes vêm em forma de palavras, pensamentos, memórias, comparações e conflitos internos. Mas Deus, que conhece cada detalhe, já preparou o nosso livramento. E aqui está a mensagem central que o Senhor quer que você ouça nesta noite. A sua alegria está sendo guardada por Deus. A sua mente está sendo protegida. O seu coração está sendo vigiado pelo céu. Se você tem vivido dias em que sente que a tristeza quer tomar conta, se tem passado por momentos em que a luz parece fraca, lembre-se, não é você quem luta sozinho. Deus já enviou seus anjos e eles estão posicionados, estão em prontidão. A palavra diz em Hebreus: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, eles são enviados para nos servir, para agir em nosso benefício, por ordem do próprio Deus. Eles vêm para nos ajudar, fortalecer, livrar e guiar. A importância de crer no cuidado de Deus. Às vezes, vivemos com tanta preocupação e ansiedade que nem percebemos o quanto Deus já está cuidando de nós. Esquecemos que Ele está um passo à frente, que nada nos acontece sem que Ele permita, e que Ele nunca deixará que sejamos provados além do que podemos suportar. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Sabe qual é um dos grandes livramentos que Deus nos dá todos os dias? O livramento de perder a fé, de deixar de acreditar, de parar de confiar. Porque quando deixamos de confiar, perdemos a direção. E sem direção, qualquer sopro nos leva. Mas quando a nossa fé está firme, quando o nosso coração descansa na soberania de Deus, mesmo que o mundo se levante, permanecemos de pé, porque não estamos sustentados pelos nossos sentimentos, mas pela palavra do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos guardar essa verdade do nosso coração hoje. O que Deus preparou para nos proteger, ninguém pode impedir. A alegria que Ele derrama em nós é blindada pelo céu. Os anjos dele já estão em ação, cuidando de nós. Não importa quais inimigos se levantem, visíveis ou invisíveis, nós temos um Pai que comanda exércitos celestiais. E por amor a você, Ele já enviou ajuda. No momento certo, você verá o livramento, sentirá a paz que excede o entendimento, e o inimigo verá que nada pode contra um filho de Deus protegido pelos anjos do Senhor. Na segunda parte, vamos orar juntos, entregando cada medo, cada luta, cada área vulnerável da nossa vida ao Deus que comanda tudo. Mas por enquanto, reflita nesta verdade. Você não está sozinho. Deus já enviou os seus anjos. Sua alegria está guardada no céu. Amém. Oração. Meus amados irmãos, depois de tudo que refletimos sobre a certeza da proteção divina, depois de sermos lembrados de que Deus já enviou seus anjos para nos guardar mesmo quando os inimigos tentam apagar nossa alegria, te convido a orar comigo agora. Vamos juntos entrar na presença de Deus com fé, abrir o coração com sinceridade, com quebrantamento e com esperança. É hora de clamar, de confiar e de descansar. Vamos falar com aquele que nunca dorme e que já ordenou a vitória sobre os nossos medos, dores e lutas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que envia anjos em nosso favor, Deus que vela por nós, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Aqui estamos, Senhor, Pai,
diante da tua santidade nos colocamos agora. Não temos méritos, mas temos fé. Não trazemos glórias nossas, mas trazemos o coração quebrantado. Te buscamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já tem cuidado de nós antes mesmo que a luta começasse. Senhor, nós cremos que teus anjos já estão ao redor dos que te temem, como diz a tua palavra em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cremos nisso, Pai, com todo o nosso ser. Mesmo que os olhos naturais não enxerguem, mesmo que o nosso dia tenha sido cheio de dores, angústias ou opressões, cremos que há um exército do Senhor ao nosso redor. Pai, neste momento, te pedimos, fortalece o nosso coração, que nenhum medo tenha mais espaço entre nós, que nenhuma palavra maldita lançada contra a nossa alegria encontre morada, que nenhuma arma forjada pelo inimigo tenha poder, porque como diz Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós te pedimos, Pai, sela nossa mente com a tua paz. Quantas vezes, Senhor, temos acordado ansiosos, com pensamentos confusos, como se um peso caísse sobre nós sem explicação. Mas hoje nós lembramos, não estamos sozinhos. Tu enviaste teus anjos, e mais que isso, enviou teu Espírito Santo para nos consolar. Senhor, queremos declarar nesta oração que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Mesmo quando as pessoas se afastam, mesmo quando nos sentimos esquecidos, quando o que construímos parece ruir, o Senhor está conosco. E a tua palavra diz, em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, cobre a nossa casa com teu sangue. Vai agora, Espírito Santo, em cada cômodo, em cada canto, removendo toda opressão, todo medo, toda influência maligna. Que teus anjos fiquem de sentinela nas portas, janelas, e onde houver qualquer brecha, Senhor, vem e sela com a tua luz. Livra-nos, ó Deus, daqueles que secretamente nos desejam mal, dos que se levantam contra nós sem motivo, dos que tentam apagar nossa alegria com palavras duras, de inveja ou desprezo. Nós não lutamos com carne e sangue, mas com forças espirituais. E por isso te pedimos, como diz Efésios 6, verso 12 ao 13, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nos reveste agora, Senhor, nos cobre com teu capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, as sandálias da paz. Nos prepara para a batalha espiritual que enfrentamos a cada dia, no pensamento, nas emoções, no trabalho, nas relações. Pai, fortalece nossa fé, porque muitas vezes fraquejamos, muitas vezes olhamos para o tamanho da tempestade e esquecemos que o Senhor está no barco. Mas hoje queremos te dizer, sim, Senhor, nós confiamos, mesmo tremendo, mesmo em lágrimas, confiamos em ti. E lembramos do que diz Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus, pedimos também pelos nossos irmãos que estão agora em sofrimento, aqueles que perderam alguém, que estão com medo do amanhã, que estão chorando sozinhos no quarto, que estão cansados de fingir que está tudo bem. Vai até eles, Senhor. Abraça cada um. Envia consolo, paz, socorro. Envia os teus anjos, Senhor. Há pessoas que estão com a alegria ferida, já não conseguem sorrir como antes, já não veem beleza no que antes era motivo de gratidão. Mas nesta noite, em teu nome, nós declaramos restauração. Cura essa alegria, Pai. Toca nas feridas da alma, reconstrói o que foi destruído. O inimigo tentou apagar a luz, mas o Senhor acendeu uma nova chama. E que essa chama, Senhor, não se apague. Que essa fé, que essa força interior, que esse descanso na tua alma cresça dentro de nós. Porque sabemos, ó Deus,
que se estamos em tuas mãos, nada pode nos arrancar. João 10:28 diz: Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, Senhor, nesta oração, nos rendemos ao teu cuidado. Se for preciso, refaz nossa história. Tira o que for preciso tirar. Quebra o que for preciso quebrar. Mas não nos deixes fora do teu caminho, porque mesmo que tudo nos falte, se o Senhor estiver conosco, teremos tudo. Abençoa, Pai, nossos sonhos, nossos projetos que nascem no coração. Abençoa cada pessoa que orou conosco agora. Que onde houver escuridão, brilhe a tua luz. Que onde houver medo, entre a tua coragem. Que onde houver tentativa de destruição da alegria, haja restauração abundante. Que os nossos dias sejam guiados por ti, ó Pai. Que nossos passos sejam protegidos pelos teus anjos. Que nossos pensamentos estejam alinhados à tua vontade. E que a alegria que vem do céu, não a alegria passageira do mundo, seja restaurada e multiplicada em nossas vidas. Terminamos esta oração crendo no que diz Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, Senhor. Nenhuma dor, nenhum inimigo, nenhuma palavra contrária, nenhuma tentativa do inferno. O Senhor é por nós, e isso nos basta. Amém e obrigado, Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste momento. Que seu coração encontre repouso e que sua alma, mesmo que agitada pelas lutas do dia, possa agora ser tocada pela palavra de Deus. Hoje à noite, quero conversar com você sobre um tema profundo que toca diretamente nossa experiência de vida. Quando tudo falha, o socorro de Deus nunca atrasa. Quantas vezes nós já sentimos que tudo estava desmoronando, que o chão desaparecia sob os nossos pés e que tudo que planejamos, tudo em que confiamos, simplesmente falhou. Nesses momentos, somos levados ao limite da nossa força. Às vezes nos sentimos abandonados, solitários, como se ninguém estivesse nos vendo ou nos ouvindo. Mas há uma verdade poderosa que precisamos guardar no mais íntimo do nosso ser. Deus não falha. Ele nunca atrasa. O seu socorro vem no tempo certo, no tempo dele, que é sempre perfeito. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que chegaram ao fim de si mesmas, que enfrentaram adversidades aparentemente insuperáveis, mas que experimentaram a fidelidade de Deus no momento exato. Isso não foi porque mereciam mais ou eram mais fortes, mas porque decidiram confiar, ainda que tudo dissesse o contrário. Você se lembra de Lázaro, aquele amigo de Jesus que morreu e já estava 4 dias no túmulo quando Jesus chegou? Marta e Maria, suas irmãs, já haviam perdido a esperança. Elas disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, mesmo atrasado, segundo o tempo humano, chegou na hora certa para realizar um milagre maior do que a cura, a ressurreição. Deus não se atrasa. Ele age no Kairos, no tempo perfeito do céu. E quando ele entra em cena, até aquilo que parecia morto pode voltar à vida. Ainda que o homem diga, não tem mais jeito, Deus ainda pode dizer, levanta-te. Em Salmo 46, versículo 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja, a palavra não diz que ele será, nem que foi, mas que ele é, presente, real, atuante. No momento da dor, da crise, da angústia, Deus está ali. É importante entendermos isso quando tudo falha.
Quando as pessoas nos decepcionam, quando os recursos acabam, portas se fecham, a saúde vacila, quando não há mais para onde olhar. É aí que o céu se move de maneira gloriosa, porque é quando reconhecemos que não temos mais controle que finalmente descansamos em Deus. Você pode estar pensando, mas por que Deus permite que tudo falhe antes de agir? E eu te respondo, muitas vezes é para que fique claro que foi Ele quem nos socorreu, para que nenhum homem, nenhuma estratégia, nenhum plano assuma o crédito do livramento que vem exclusivamente dele. Veja o caso de Gideão. Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas, mas antes da batalha, Deus reduziu o exército de Gideão de 32.000 homens para apenas 300. Por quê? Para que Israel soubesse que não foi pela força humana, mas pelo poder do Senhor que a vitória foi conquistada. Deus queria que seu povo aprendesse a confiar no socorro dele, não nos números. E o que dizer de Pedro, que afundou quando tirou os olhos de Jesus, mas foi imediatamente socorrido pelo Mestre ao clamar: Senhor, salva-me. O socorro não veio antes dele começar a afundar, mas também não atrasou. Jesus o segurou no exato momento em que ele clamou. Talvez hoje você esteja se sentindo como Pedro, afundando. Talvez esteja à beira de um colapso emocional, sentindo que sua fé está se esgotando. Talvez esteja cercado por dívidas, por problemas familiares, por diagnósticos médicos difíceis, por sentimentos de rejeição e solidão. Mas eu te convido a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Como diz o salmista no Salmo 121, versículo 1 ao 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é do banco, não é de um emprego, não é de uma pessoa, é do Senhor. E Ele nunca chega atrasado. É muito comum pensarmos que Deus está demorando quando o sofrimento se prolonga. Mas precisamos entender que o tempo de espera também faz parte do processo de fé. É no silêncio que aprendemos a ouvir sua voz. É na dor que nos tornamos sensíveis ao toque do Espírito. É na espera que o caráter é moldado e a confiança é aprofundada. Lembra-se de Abraão? Ele recebeu uma promessa, mas esperou 25 anos pelo cumprimento. E mesmo assim, não duvidou das promessas de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 20 a 21. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Querido irmão, querida irmã, eu sei que o cansaço é real. Eu sei que há momentos em que parece que Deus se esqueceu, mas Ele não se esquece. Isaías 49:15 diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus tem visto suas lágrimas, tem escutado seus sussurros na madrugada, tem acompanhado cada passo seu, mesmo quando você acha que está caminhando sozinho. Ele está te sustentando. Ele é o socorro bem presente. Ele é o Pai fiel que não falha. Por isso, não desista, não pare. Não pense que tudo está perdido só porque os recursos humanos se esgotaram. Deus costuma aparecer quando não há mais nada a fazer, porque é nesse momento que Ele pode agir sem que interfiram, sem que duvidem. Quando tudo falha, Ele se manifesta. E quando Ele entra, o impossível se curva, o mar se abre, o pão multiplica, o morto revive, o cego vê e o cativo é liberto.
Hoje à noite, quero que você se lembre de algo muito simples, mas profundamente verdadeiro. O tempo de Deus é perfeito e o socorro dele nunca chega atrasado. Mesmo que esteja demorando para os seus olhos, o céu já está em movimento. E quando o tempo certo chegar, e ele chegará, você verá que valeu a pena confiar. Em breve, oraremos juntos, mas antes, respire fundo e deixe essa verdade encher seu coração. Deus está contigo, e Ele não apenas vê sua dor, mas já está preparando o socorro. Amém. Oração. Queridos irmãos e irmãs, convido cada um de vocês a se unir a mim neste momento de oração, onde, juntos, colocamos nossos corações diante do Senhor, confiante em sua bondade e em seu socorro infalível. O momento de crise é o momento de maior intimidade com Deus. Por mais que as dificuldades venham, por mais que os ventos da vida se levantem contra nós, o Senhor nunca falha. O socorro de Deus nunca atrasa. Ele está sempre presente, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar o seu agir. Ele está no controle de tudo. Agora, vamos orar com fé, com confiança e com a certeza de que, em meio a qualquer dificuldade, Ele nunca nos abandona. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento de oração, nos aproximamos de Ti com corações gratos e confiantes. Sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da tempestade que se levanta sobre nós, Tu és aquele que está ao nosso lado, em todos os momentos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece falhar. Pai amado, sabemos que as aflições desta vida não são poucas. Em alguns momentos, sentimos o peso do desespero e da luta, mas em Ti encontramos descanso, como Tu prometeste. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, como é maravilhoso saber que, mesmo quando todas as portas parecem se fechar, Tu és o Deus que abre caminhos, que transforma o impossível em possível. Deus de poder, Tu não te atrasa. Tu operas no tempo perfeito, mesmo quando o relógio do homem aponta a lentidão e a espera. Não precisamos temer o que nos parece tarde demais, porque para Ti não há nada que seja impossível. Como diz a Tua palavra, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver uma saída, Tu já preparaste o nosso socorro. Tu és o Deus que age por trás das cortinas da vida, movendo os céus e a terra em favor daqueles que Te buscam. Senhor, que em meio à nossa luta, nossa confiança em Ti seja inabalável. Quando o desânimo tentar tomar conta de nós, que possamos nos lembrar de que Tu és o socorro presente, que nunca falha. E assim como o salmista declarou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós também afirmamos que, em Ti, não nos faltará o auxílio, não nos faltará a ajuda que vem do céu. Tu nos sustenta com Tua mão forte, e é nela que depositamos toda a nossa confiança. Ó Deus, quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar, lembra-nos que Tu és rocha firme, sobre a qual nossa vida está alicerçada. Não importa o que aconteça, o Senhor permanece fiel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que possamos colocar a nossa confiança na Tua fidelidade, sabendo que em cada passo que damos, Tu estás conosco, guiando-nos com amor, com misericórdia e com graça. Pai, sabemos que a luta não é fácil,
Às vezes, a ansiedade toma conta e o medo quer nos paralisar, mas a tua palavra nos assegura. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Senhor, sustenta-nos com tua mão direita, que é firme e segura. Quando nossos corações se sentirem fracos, que possamos ser fortalecidos pela tua presença. Ó Deus, em momentos de crise, quando os nossos olhos não conseguem ver o que está à frente, que possamos lembrar que tu já preparaste o nosso futuro. O Senhor conhece os nossos caminhos e, por mais que o amanhã nos cause insegurança, sabemos que os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos de seu coração por todas as gerações. Senhor, somos teus filhos e em tuas mãos está o nosso destino. Por isso, não precisamos temer o que o futuro nos reserva, pois sabemos que tudo está em tuas mãos. Quando o caos nos cercar, Senhor, lembra-nos que o teu socorro nunca chega tarde. Quando a dor for profunda, quando a tristeza tomar conta de nós, tu estarás lá para nos amparar. Tu és o Deus que cura, que restaura, que traz paz onde há angústia. E por mais que as batalhas sejam intensas, nós confiamos em tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Querido Pai, dá-nos a graça de esperar em ti com paciência, que possamos descansar no fato de que, se estamos passando por dificuldades, é porque tu tens algo maravilhoso preparado para nós. Como tu disseste, todos os que esperam no Senhor terão a recompensa no seu tempo. E sabemos, Senhor, que o teu tempo é sempre perfeito. Senhor, guarda-nos, fortalece-nos e capacita-nos para que, mesmo em tempos difíceis, possamos proclamar com fé: tu és o nosso socorro, Senhor. Não nos deixes sucumbir à desesperança. Não nos abandones, porque em ti temos tudo o que precisamos para seguir em frente. Que possamos continuar nossa jornada, confiando em tua graça, tua misericórdia e em tua força infalível. Quando tudo falha, sabemos que o Senhor nunca falha. O teu amor é eterno e tu nos amparas em todas as circunstâncias. Senhor, te agradecemos, porque mesmo quando nos sentimos fracos, tu és nossa força. Mesmo quando a caminhada parece longa e solitária, tu és nossa companhia. Mesmo quando os outros podem falhar, tu és o nosso refúgio inabalável. Em nome de Jesus, confiamos em ti. Entregamos nossas vidas, nossas lutas e nossas esperanças. Sabemos que, em ti, estamos seguros. Em ti, estamos completos. Amém e obrigado, Deus. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nesta noite abençoada, para refletirmos a luz da Palavra de Deus, nos aquietarmos em Sua presença e deixarmos que Ele fale aos nossos corações. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez a alma esteja agitada, o coração sobrecarregado, as emoções confusas. Talvez os seus pensamentos estejam rodando sem parar, buscando uma resposta, um consolo, um alívio. Eu quero te dizer com todo carinho e fé: você está no lugar certo. Porque hoje, o tema que o Senhor colocou em nosso coração fala diretamente da nossa necessidade mais profunda. Minha alma tem sede da tua palavra, Senhor. Vem me ajudar, pois só em ti está minha força. Sede da palavra. Quantos de nós temos vivido dias assim? Dias em que parece que nada satisfaz. Dias em que nem o descanso físico renova. Dias em que tudo o que queremos é ouvir a voz de Deus, encontrar sentido, receber direção. A alma sente sede, irmãos. Não de coisas passageiras,
não de distrações, mas sede da presença viva do Senhor, sede de algo eterno, verdadeiro e profundo. O salmista sabia bem o que era isso. Ele escreveu: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É uma sede que não se engana com qualquer líquido. É uma fome que não se distrai com qualquer prato. É uma necessidade espiritual que clama por alimento verdadeiro, a palavra viva de Deus. E quando o coração reconhece isso, nasce o clamor: Senhor, vem me ajudar. Não é apenas um pedido de socorro qualquer. É o grito de quem reconhece a sua total dependência do Pai. Porque muitas vezes tentamos caminhar com as próprias forças. Tentamos resolver com a razão, com o esforço, com o controle. Mas chega uma hora em que percebemos que sem Deus não conseguimos continuar. E então, do fundo da alma, surge esse clamor sincero: Senhor, vem me ajudar. Irmão, irmã, não tenha vergonha de dizer isso para Deus. Não se sinta fraco por reconhecer que precisa dele. Na verdade, esse é o maior sinal de sabedoria e fé. Davi declarou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Davi, rei de Israel, reconheceu que a força dele vinha do Senhor, quem somos nós para pensarmos diferente? A verdadeira força não está nos nossos braços, no nosso conhecimento, nas nossas conexões. A verdadeira força está em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer com convicção: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque ele entendeu que a força que vem de Deus se manifesta justamente quando reconhecemos nossa fraqueza. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha se sentido fraco nos últimos dias. Talvez tenha se sentido que está no limite. Talvez você esteja tentando ser forte por todos, pela família, pelo trabalho, pelos filhos, por você mesmo, e esteja exausto. Hoje, o Senhor te convida a descansar nele. Não é pecado estar cansado. Não é erro sentir fraqueza. Pecado é tentar viver longe da fonte. Erro é continuar andando sem beber da água viva. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Você entende o que isso significa? Significa que, mesmo nos dias de dor, de incerteza e de silêncio, há uma fonte que continua jorrando dentro de nós. Uma fonte que não seca, que não depende das circunstâncias, que brota do Espírito Santo que habita em nós. Mas para essa fonte continuar fluindo, precisamos da palavra. A alma tem sede da palavra, porque a palavra é o pão que alimenta. A palavra é a água que limpa, o óleo que cura, a lâmpada que guia os nossos pés. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, estamos vivendo dias em que a fome e a sede da alma aumentam. Vivemos cercados de estímulos, de informações, cobranças. E, se não estivermos firmados na palavra, corremos o risco de andar sem direção, sem nutrição espiritual e sem forças para continuar. Por isso, o Espírito de Deus hoje nos convida a voltar. Voltar para Ele, voltar para a palavra, voltar para o alimento sólido, para o alicerce eterno. Você se sente fraco? Busque a palavra. Você está perdido? Abra a Bíblia, ore, escute o que o Senhor tem a dizer, porque só em Deus está a nossa força. O profeta Isaías escreveu algo poderoso: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Essa promessa é para mim e para você. O Senhor renova forças. O Senhor fortalece o fraco. O Senhor nos sustenta quando nossas pernas não aguentam mais. Mas precisamos buscar essa força na fonte certa. Não em distrações, não em redes sociais, não em conselhos humanos apenas. Na palavra, na oração, na presença do Pai. Por isso, ao encerrarmos essa reflexão, eu quero te convidar a olhar para dentro. Pergunte à sua alma: de que você tem se alimentado? Você tem buscado a palavra com sede e fome ou tem vivido de migalhas espirituais? Você tem corrido para o Senhor quando sente que vai cair ou tem se distraído com soluções vazias? Hoje é a noite de recomeço. Hoje é a noite de sede verdadeira, de entrega sincera, de clamor profundo. A segunda parte desta oração será o momento de dobrarmos os joelhos diante de Deus, com tudo que ouvimos agora no coração. Vamos dizer a Ele: Senhor, minha alma tem sede da Tua palavra. Vem me ajudar. Só em Ti está a minha força. E Ele ouvirá. Ele responderá, porque o nosso Deus é fiel. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, agora que ouvimos a palavra, que refletimos juntos sobre a fidelidade de Deus mesmo nas noites mais escuras, eu quero te convidar para algo ainda mais especial. Vamos orar juntos. Vamos abrir o nosso coração diante do Pai. Vamos nos entregar sem reservas, como crianças que correm para os braços de quem sabem que nunca vai abandonar. Se você puder, feche os olhos. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Mas mais do que isso, abra a alma, porque o Senhor está aqui. Ele te ouve, Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que nem você consegue explicar. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite santa, eu me coloco diante de Ti com todo o meu ser, com tudo o que sou, com tudo o que me falta, com tudo o que me pesa, e com tudo que em mim tem sede de Ti. A minha alma tem sede da Tua palavra, Senhor. Uma sede que nada neste mundo pode saciar. Nem promessas humanas, nem consolos passageiros, nem distrações que só escondem a dor por um tempo. Como diz o salmista no Salmo 42, verso 1 ao 2, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pai, eu me sinto assim, faminto da Tua presença, sedento da Tua voz. E é por isso que eu venho a Ti, sem reservas, sem máscaras, sem forças, mas com fé. Só em Ti está minha força. Não há outro lugar onde eu possa repousar meu cansaço e encontrar descanso verdadeiro. Como disse Teu Filho Jesus em Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, aqui estou, cansado da luta, sobrecarregado das batalhas diárias, mas certo de que em Ti encontro refrigério. Tu és o Deus que renova, o Deus que restaura, o Deus que levanta os abatidos e fortalece os fracos. Como diz a Tua palavra em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Senhor, derrama sobre mim essa força que vem do alto, não a força dos músculos, mas a força do Espírito. A força que me sustenta quando não tenho mais ânimo. A força que me faz continuar, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Eu preciso da Tua palavra, Senhor. Preciso que ela me envolva, que ela me alimente, que ela me cure. Fala comigo esta noite, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja no fundo da alma, mesmo que seja só com Teu toque. Como o profeta Samuel disse, eu repito: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Eu ouço, mesmo quando a dor grita. Eu ouço, mesmo quando o mundo faz barulho, porque a Tua voz é como água para a terra seca.
É como vida para quem está morrendo por dentro. É como direção para quem se sente perdido. Senhor, vem me ajudar. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu refúgio.